Roteiro ampliado. O rádio está sintonizado na escassez. A madrugada e o botão de pausa, o despertador não tocou. Não porque você o tenha esquecido, mas porque, há meses, o sono não vem como um velho amigo que bate à porta, e sim como um ladrão que se esgueira pela janela. São 3 da manhã, o relógio digital pisca vermelho no escuro, como um olho que não fecha. Você olha para o teto, e a tinta descascada forma um mapa de constelações que você já decorou de cor. Onde foi que tudo parou? Você se pergunta. Não é apenas cansaço. É uma exaustão que gruda nos ossos como mofo em uma parede úmida. Um peso que você carrega mesmo quando está deitado. É como se alguém tivesse apertado um botão de pausa na sua vida e esquecido de apertar o play de novo. Você sente o dinheiro escorregar entre os dedos antes mesmo de chegar à sua mão. Não é só a conta no vermelho, é a sensação de que não importa quanto você lute, o número sempre parece 2 passos à frente. Como se estivesse jogando um jogo de tabuleiro em que as casas de avançar estão todas ocupadas por alguém que rouba seus ganhos no momento em que você os recebe. As portas que antes se abriam sozinhas, aquelas oportunidades que chegavam sem que você precisasse implorar, agora travam como portas enferrujadas, rangendo em protesto a cada vez que você tenta forçá-las. E os sonhos que você um dia teve parecem ter murchado junto com aquela samambaia que você comprou em um impulso no shopping e esqueceu de regar até que suas folhas amarelaram e caíram no chão da sala, como um aviso silencioso. Às vezes você acorda com uma frase na cabeça, repetindo como um mantra vazio: Deus ajuda quem cedo madruga. Ponto. Mas, e quando Deus esqueceu de te dar o manual de instruções da vida? Quando você está aqui, tentando adivinhar cada passo como uma criança perdida no escuro, com a lanterna quebrada e a única luz vindo de um poste que pisca, como se o universo também estivesse com defeito. 2. A física do sufoco. Por que o corpo reage assim? Aquilo que você sente não é frescura de quem não tem fé suficiente. Muito menos azar. É ciência pura. O jeito que o seu corpo reage quando você passa anos vivendo em modo avião, com o cortisol nas alturas e a frequência vibracional tão baixa que até os fios de cabelo parecem pesar uma tonelada. Pense nisso como um rádio sintonizado na estação errada. Você gira o dial, mas só pega chiado e notícias ruins. Como se o universo estivesse te ignorando de propósito. Só que não é ignorância, é física. Quando você vive com medo constante, medo de não pagar a conta, medo de não conseguir um emprego, medo de que as portas se fechem para sempre, você está emitindo uma frequência de escassez. E o vácuo quântico, aquele mar invisível de possibilidades que existe em todo lugar, responde exatamente ao que você projeta. É como gritar fogo em um cinema lotado. Todo mundo corre na direção errada porque a energia do pânico é contagiosa. Lembra daquela vez em que você foi ao médico e ele falou que o seu estresse estava causando dores de cabeça crônicas? Ou quando a sua pressão arterial subiu tanto que você precisou tomar remédio para dormir? Isso não é coincidência. O seu sistema nervoso não entende a diferença entre o perigo real e o perigo que você inventa na sua cabeça. Cada vez que você checa o saldo bancário com as mãos tremendo, não importa se é de manhã, à noite ou no meio da madrugada, o seu cérebro libera mais cortisol. E esse hormônio é um veneno lento. Ele enrijece os músculos, turva a mente e fecha as portas antes mesmo de você bater. Você já percebeu como as pessoas que prosperam não são aquelas que rezam mais?
mas aquelas que conseguem dormir em paz, mesmo quando o dinheiro está curto. Isso não tem a ver com sorte, tem a ver com frequência. Elas não estão vibrando na mesma sintonia que a escassez. Elas estão em um canal diferente, onde a abundância é a estação principal. 3. O engano do mais esforço. Por que os cursos e os empregos não salvam a gente? Cresce escutando que a solução está lá fora ali. Mais cursos, mais empregos, mais horas extras. Como se a prosperidade fosse uma porta que você pudesse arrombar com um chute, se simplesmente se esforçasse o suficiente. Mas, e se a porta nunca esteve trancada? E se, na verdade, você estivesse tentando entrar pela janela enquanto a chave estava dentro de casa, no bolso da sua própria calça? Pense nos monges tibetanos que há 5.000 anos usavam ervas não porque acreditavam em feitiçaria, mas porque conheciam a química natural do corpo. A camomila não acalma sua mente por milagre. Ela age no seu sistema nervoso como um abraço de avó, reduz o cortisol, estimula a produção de serotonina e faz com que os seus músculos relaxem como se alguém tivesse desligado um interruptor de tensão. A lavanda não dissolve o medo que gruda no peito como um nó cego por acaso. Ela contém compostos que regulam os níveis de ansiedade, como se fosse um remédio natural que a sua avó já sabia usar. E o alecrim? Ah, o alecrim. Ele não desperta a memória de que você já nasceu com tudo o que precisa por acaso. Ele contém óleos essenciais que melhoram a circulação sanguínea e estimulam a memória, como um lembrete de que você não é um robô sem propósito, mas um ser vivo que já carregava em si a semente da abundância. Quando você faz um banho com essas ervas antes de dormir, não é apenas um ritual. É uma recalibragem de frequência. Você está dizendo para o seu corpo: estou segura. A abundância é natural. O fluxo vai voltar. Não é preciso acreditar de primeira. Basta começar. 4. A estagnação não é castigo. É um aviso. A sua estagnação não é um castigo. É um aviso. O seu corpo está gritando que você não pode continuar ignorando a fome que sente de propósito, de sono profundo, de dinheiro que não some como areia entre os dedos. Cada noite em claro é um pedaço de você que vai se perdendo, como se você estivesse lentamente se apagando de dentro para fora. Cada manhã, com o peso nas costas, é um sinal de que a vida está te pedindo para desacelerar. Mas desacelerar não significa desistir. Significa ajustar a sintonia. Imagine que você é um instrumento desafinado. Se você continuar tocando sem consertar as cordas, a música nunca vai sair como deveria. Você pode até forçar, tocar mais alto, mais rápido, mas a dissonância vai continuar. Só quando você para, afina as cordas e começa a tocar na frequência certa, é que a melodia flui naturalmente. É assim que funciona com a sua vida. Quando você coloca as ervas na água do banho e deixa que o vapor leve embora a tensão, você está afinando as cordas do seu instrumento. Está mandando um recado direto para o seu sistema nervoso. Chega de sobreviver. Hora de viver. 5. O que acontece quando você recalibra a frequência e sabe o que vai acontecer quando você fizer isso 2 vezes por semana, mesmo quando não estiver acreditando? A sua frequência vai começar a subir, como um rádio que finalmente encontra a estação certa. Primeiro, você vai notar que o dinheiro para de sumir tão rápido. Não é mágica, mas é física. Quando você está em um estado de calma,
As oportunidades aparecem sem que você precise persegui-las, como um cachorro atrás de um osso. As portas começam a se abrir sem que você precise bater com força. Como se a vida estivesse te mostrando caminhos que você não via antes, porque estava com os olhos fechados de tanto cansaço. E aqueles sonhos que pareciam mortos. Eles vão brotar de novo como sementes que só precisavam de um pouco de água. Você vai começar a lembrar do que realmente gostava, do que te fazia sentir viva. Talvez seja pintar, escrever, cozinhar. Talvez seja apenas sentar no parque e observar as nuvens. Não importa. O importante é que a vida vai deixar de parecer um filme mudo, em que você é a protagonista sem roteiro. 6. O passo a passo que você pode começar hoje mesmo, se você está cansada de acordar no meio da noite com o coração acelerado. Se sente que a vida está parada, como um trânsito em dia de greve. Tem uma coisa que você pode fazer hoje mesmo. Pegue um punhado de camomila seca, aquela que você usa para fazer chá, mas que, na verdade, é uma planta medicinal poderosa. Pegue também um punhado de lavanda, aquela que você comprou uma vez porque achou bonita, mas nunca usou de verdade. E se tiver, jogue umas folhas de alecrim na mistura. Coloque tudo em uma vasilha com água quente e deixe que o vapor faça o trabalho. Feche os olhos e inspire profundamente. Deixe a água esfriar um pouco. Não precisa estar fervendo. Só quente o suficiente para soltar os óleos essenciais. Agora, lave o rosto. Sinta a água escorrendo pela pele, levando embora a tensão. Lave os braços como se estivesse lavando não só a sujeira, mas também as preocupações que grudam neles como uma segunda pele. Respire o cheiro da camomila, doce e reconfortante. Respire a lavanda que dissolve o nó no seu peito. Respire o alecrim que acorda a memória de que você já nasceu com tudo o que precisa. Faça isso 2 vezes por semana, sempre antes de dormir. Não importa se você não acredita que vai funcionar. O importante é começar. 7. O que você vai perceber com o tempo nas primeiras semanas pode ser que você não sinta diferença. Ou pode ser que sinta um alívio tão sutil que você pense que é só coincidência. Mas com o tempo, e o tempo aqui é paciente, como uma árvore que cresce devagar, você vai notar que o seu sono fica mais pesado, que as noites em claro diminuem, que a sensação de sufoco começa a se dissolver como um cubo de gelo no sol. Você vai acordar de manhã e, pela primeira vez em meses, não vai sentir aquele peso imediato nas costas. Talvez você até acorde antes do despertador, como se o seu corpo estivesse finalmente pronto para viver, e não apenas sobreviver. E um dia, você vai perceber que o dinheiro não some mais como antes. Não porque você ganhou na loteria, mas porque você parou de atrair a escassez com a sua frequência. As portas vão começar a se abrir sem que você precise implorar. As oportunidades vão aparecer não por acaso, mas porque você finalmente está sintonizada com elas. 8. A liberdade de ser você mesma não é preciso virar uma pessoa diferente. Não é preciso meditar por horas ou viver em um mosteiro. Você não precisa se tornar uma versão espiritualizada de si mesma. Só precisa parar de viver em modo avião e começar a sintonizar com o que já existe dentro de você. A prosperidade não é um prêmio que você recebe por ser boa o suficiente. É um estado natural, como respirar. Quando você para de lutar contra a vida e começa a fluir com ela.
É como se o universo finalmente te desse permissão para ser quem você realmente é. E sabe o mais incrível? Quando isso acontece, você não para de trabalhar.